I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Bom dia, pessoal. Hoje, dia 26 de novembro de 2022, temos mais um encontro aqui, mais um podcast no nosso projeto Reunifique-se. Lembrando que o nosso projeto ele tem como objetivo principal a busca do autoconhecimento e a reunificação com o nosso Criador. E nós promovemos encontros, artigos, podcasts, enfim, material necessário para que a gente possa buscar as nossas buscar pelas perguntas clássicas do ser humano: de onde viemos, quem somos, para onde vamos. E hoje temos aqui dois convidados que são meus amigos, colegas de trabalho também, a Cláudia e o Ulisses. Eu vou apresentar eles aqui para que vocês possam saber. A Cláudia é consultora empresarial, trabalha com recrutamento e seleção, amiga nossa, né? Também interessada, estudiosa, ativista do amor, da alegria, da motivação humana. O Ulisses trabalha no comércio exterior, uma empresa de exportação de produtos florestais. Ele trabalha como Customer Service, o nosso amigo sênior desta mesa hoje. Então, queria dar as boas-vindas para vocês, Cláudia, Ulisses. Muito obrigado por terem aceito o convite do nosso projeto Reunifique-se, né? Que, como falei, tem o objetivo de, primeiro, o nosso autoconhecimento, de todos nós aqui, e se pudermos contribuir também para as pessoas que estiverem ouvindo, assistindo esse nosso encontro, né? Que possam despertar de alguma forma ou contribuir de alguma forma para a evolução espiritual, né? O objetivo desse tema, na verdade, o objetivo desse encontro de hoje, né? O tema são doutrinas religiosas. Podemos encontrar algo em comum? Então, nós pedimos para a Cláudia preparar, né, uma breve descrição sobre a Igreja Ortodoxa Católica. O Ulisses, mesma coisa, porém na área no judaísmo, no espiritismo. E eu no taoísmo e budismo. São, na verdade, doutrinas, filosofias, religiões distintas umas das outras, né? E o objetivo desse encontro é para que possamos identificar alguns elementos em comum, né, entre essas filosofias, doutrinas. Lembrando que nós não temos nenhum apego a dogmas aqui. Somos pensadores livres. Como eu falei antes, né, Cláudia? Não temos a intenção aqui de criar produto acadêmico. Não somos cientistas, somos pessoas comuns aqui, elaborando, discutindo sobre pontos de vista diferentes dessas religiões, dessas doutrinas, né? Então, quando a gente combinou de fazer esse encontro, nós imaginamos o seguinte: imagina que você tenha que explicar para alguém ou para um grupo de pessoas sobre o judaísmo, sobre o cristianismo, sobre a igreja ortodoxa, né? Ou sobre o budismo, sobre o taoísmo. Você tem que explicar para a pessoa em poucas palavras. Digamos que essa pessoa, esse grupo de pessoas, nunca ouviu falar daquela determinada doutrina, religião, filosofia. E que você tenha um breve momento, alguns minutos, para explicar para a pessoa, né, do ponto de vista dessa doutrina, dessa religião, de onde viemos, para onde vamos, quem somos, né? E qual é o projeto de salvação e de cura espiritual sob o ponto de vista dessa religião, dessa filosofia, né? Então, dada essa breve introdução, Cláudia, eu gostaria de te convidar, né, as damas primeiro, para nos dar as boas-vindas também, se você quiser falar um pouquinho sobre a tua visão do projeto, né? E na sequência fazer esse breve relato, né, para uma pessoa. Imagina que uma pessoa nunca ouviu
falar da Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, do cristianismo, né? Então, fica à vontade, minha amiga. Legal. Primeiramente, eu agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco dessa experiência, desse aprendizado, dessa caminhada que nós estamos, cada um, né, seguindo. E quando o Márcio perguntou de qual doutrina você vai falar, então eu fiquei um tempo pensando, porque eu tenho uma natureza curiosa. Eu acho que todos nós temos, né, isso na nossa natureza, a curiosidade, o potencial, né, de curiosidade. E então eu sou muito uma pessoa que se expõe bastante a novas experiências, aberta a conhecer outros pontos de vistas, mas eu escolhi a doutrina católica porque é o meu berço, né, terrestre, é onde eu me sinto confortável, onde eu me conecto com as minhas origens familiares terrenas. Né? Por isso, então, que eu trouxe a doutrina católica. E de acordo com o que eu aprendi, do que eu vivi durante a minha experiência no catolicismo, nós viemos do Criador, né? Então a origem está em Deus. E Deus trouxe então a vida humana, né? As pessoas, com base aí em dois princípios, vamos dizer, que é o princípio material e o imaterial, né? Ou natureza material e imaterial. Quando eles trazem o imaterial, é a alma, e o material é o corpo. Então, são esses dois princípios que a Igreja Católica ela acredita, né? Ela tem aí os seus valores, enfim. E também, né, de acordo com a doutrina, nós somos a imagem e semelhança do Criador. E aí, na minha interpretação, eu fico tentando pensar ou imaginar como é Deus. Né? E aí, se eu sou semelhança de Deus, como que é Deus? Para mim, Deus é uma grande força, é uma luz muito grande que a gente, se fosse olhar para ele diretamente, a gente no corpo humano, talvez iria até queimar as nossas retinas, assim, de tão luminoso que ele é. Então, eu penso que quando a igreja traz que que nós somos a semelhança, é a alma, é a nossa centelha divina, né? Que tem dentro de nós. Então, essa é a semelhança que nós temos com Deus, com o Criador. E quando ele fala que nós somos a imagem, é ele feito carne, que, né, na forma de Jesus Cristo. Né? Então, é essa forma humana, né, que nós somos a imagem. Bom, e onde estamos? Na Igreja Católica, nós somos considerados peregrinos. Né? E o que é um peregrino? É um viajante, né? Que está ali viajando, cumprindo o plano de Deus. Né? Bom, então nós temos aí nessa caminhada a nossa escolha, né? De como que nós vamos viver a vida. E a forma como nós vamos viver a vida nos levará também ao fim. Então, a igreja diz, né, a doutrina diz que ele é o início e o fim. Então, depois que a gente está aqui nessa jornada, lá no fim, quando a matéria se separa do que é, né, imaterial, então o corpo, ele é sepultado, enfim, cremado, ele se forma pó novamente. Nós vamos a nossa alma vai para a casa do Pai. Né? E na Bíblia diz que a casa do Pai é feita de muitas moradas. Né? Então, porém, né, também a nossa doutrina, a doutrina católica, aliás, ela diz que ao chegar na casa do Pai, nós vamos passar por um juízo, né? Por um julgamento.
Então, que nós temos ali um julgamento particular, né, como indivíduo, e no final dos tempos nós teremos um juízo universal. Então, que seria ali a humanidade sendo julgada como humanidade, né? Então, é isso, né? Dentro da nossa doutrina católica, então, essa é a base, né? Trazendo aí esses questionamentos, a base da doutrina. É isso. Não, obrigado, Cláudia. Eu acho que essa explanação, porque é muito difícil, é muito complexo você procurar identificar, né? Você descrever em breves palavras algo tão complexo, Sim. tão abrangente, que é o estudo do ser humano, das nossas origens, do nosso propósito, né? Então, nós estamos fazendo isso aqui com muita humildade e é muito complexo, é um assunto complexo, né? De novo, como você falou, é uma perspectiva. Então, a ideia é criar perspectivas diferentes, abordagens diferentes, onde que no final desse processo, cada um de nós aqui, e quem estiver assistindo, quem estiver estudando, tiver interesse nesse assunto, possa evoluir um pouquinho em direção a uma verdade, vamos dizer assim. Eu ia te pedir, Cláudia, qual é o papel dos santos? Porque a gente vê que na Igreja Católica você tem vários santos, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? O santo, né, na minha visão, né, foram pessoas que tiveram realmente em suas trajetórias, enquanto foram peregrinos, uma vida muito alinhada com o plano, né, de Deus, mas também que tiveram provas muito, muito fortes, né? Às vezes passaram por um momento de doença, mas continuaram com a sua fé forte, né? Ou abdicaram, como São Francisco, né, de Assis, que ele abdicou da riqueza material para se dedicar a uma vida simples, humilde, aos animais, crianças, enfim. Então, eu vejo que os santos, eles têm essa missão de trazer o exemplo, né, para nós que somos humanos, de uma prática humana santificada, como se fosse um modelo para aquela determinada atitude humana, aquela virtude, uma virtude, modelo, que você poderia se até descrever como um arquétipo. O santo seria um arquétipo daquela atitude humana, né, que esteja mais alinhada com a lei universal de Deus. De Deus, Entendi. E assim, ou eles abdicaram de algo, né, pelos que eu conheço, né, e tive, assim, tenho como uma referência até, inclusive, ou eles passaram por uma provação, um momento muito difícil, mas eles continuaram de acordo com essa lei universal, né? Ou abdicaram de algo que nós, humanos, temos dificuldades de abdicar, em prol de algo maior, né? Assim, a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, né? E São Francisco de Assis, enfim, são santos aí que são exemplos, né? São modelos. Isso. Bacana. De resiliência, de doação, Sim. né? Fazendo uma conexão, né? Eu vou convidar o Ulisses para fazer uma descrição, essa mesma descrição, né, Ulisses? Imaginando que você vai falar sobre o judaísmo, né, e sobre o espiritismo para alguém que nunca ouviu falar nesse assunto ou não tenha nem ideia, sabe? Então por que nós nos perguntamos isso? Qual que foi o fundamento dessa ideia? Porque a maioria das pessoas tem uma noção do que significa isso. Agora, encontrarmos os pontos em comum, né, que é o objetivo desse encontro, né? Elementos que estejam presentes, elementos que têm a ver com a nossa alma, né? Não com o nosso corpo, não com o mundo da matéria aqui, mas que tem a ver com o
mundo mental, espiritual, emocional. Então, esses elementos em comum, né? Então, com esse objetivo, de novo, reforçando, né, Cláudio, Ulisses, que nosso objetivo aqui não é sermos donos da verdade, temos uma perspectiva, né, que é uma perspectiva com relação, você tem a perspectiva com relação a essa religião, o Ulisses tem outra, eu tenho outra com relação aos temas que eu vou falar também daqui a pouquinho. Então, é algo muito leve, né? Inclusive é uma questão de interpretação, né? De Sim. uma vivência, de uma experiência ou de uma informação que a gente obteve, né? Sim, exatamente. Ulisses, fica à vontade, meu amigo. Em primeiro lugar, queria te agradecer, né, a oportunidade de estar aqui junto, né, desenvolvendo essas ideias, né, e buscando aí o interesse de todos nós, que é melhorar como ser humano, certo? E entrando especificamente nas suas questões, né, em primeiro lugar, com a doutrina, com a religião judaica, o judaísmo é a primeira religião que existe de forma organizada no mundo, né? Iniciou aí com Abraão e depois veio até Moisés, onde Moisés recebe ali as tábuas, né, com a primeira codificação. E isso que aconteceu há 5.000 anos, 5.700 anos atrás, tem o mesmo reflexo até hoje, né, do ponto de vista ortodoxo. Olhando, né, com as questões hoje que nos move, que é o nosso tema, não existe dentro do judaísmo ortodoxo uma resposta objetiva para essas questões, dentro da filosofia deles, certo? Sim, os rabinos estudam, né, até nós tivemos contato aí com um rabino em São Paulo para poder questioná-lo, né, como hoje eles estariam enxergando, né, da onde vim, para onde vou, né, e como eu melhoro como ser humano. Então, ele me mostra que dentro do judaísmo, a primeira coisa é a obediência a Deus em todos os aspectos, né, em todos eles. E é a primeira religião, né, como eu falei, e é uma religião reencarnacionista, né, que eles acreditam na reencarnação pelo motivo de que um dia, né, como a Cláudia falou, Deus talvez chame todo mundo e aí, na perspectiva deles, eles vão precisar, inclusive, dos corpos que foram deixados para trás. Certo? Então, é uma doutrina reencarnacionista e que ela tem por objetivo também, né, do crescimento espiritual. Né? As doenças, os karmas, essa visão que nós hoje temos, essa visão não é discutida dentro da doutrina. Certo? E a questão que muito move dentro do judaísmo é qual é o projeto de Deus, né? Qual é o porquê Deus me colocou aqui, né? Onde é que ele me quer? Por quê? Porque ele, como olhando para a divindade, para a perfeição, para tudo que as características que nós hoje temos e acreditamos que Deus tenha, ele não precisava de nada, certo? Ele é onisciente, onipotente, ou seja, ele tem tudo. Então ele não existia necessidade de ter criado nada, certo? Como, usando ainda uma expressão desse rabino, Deus é o artista, certo? E o que nós temos é a obra dele. Mas a perfeição dele é tão grande que ele não precisa ser o artista. Ele é o artista e ele é a obra. Certo? Então, né, a vastidão daquilo que ele criou, para a nossa mentalidade hoje, é uma coisa que nós não conseguimos, de maneira alguma, mensurar. Né? Como a Cláudia falou, há muitas moradas na casa do Pai. Né? E adiantando um pouquinho dentro da doutrina espírita, existe na doutrina espírita um aprendizado que é a pluralidade dos mundos habitados. E então
é isso, o grande movimento hoje dentro dessa doutrina é descobrir qual é o projeto, onde é que eu me encaixo nele, certo? E agora, passando para a doutrina espírita e dando aqui uma pequena introdução, eu venho de uma família lá atrás, meus ancestrais eram judeus, né? Sou de criação católica e um dia, né, sempre fui estudioso, gosto de entender religiões, essas coisas, e aí me deparei com a doutrina espírita, tive muita resistência e eu entendi que um dia era o caminho, era o meu caminho, certo? Fui provado nisso e, né, incorporo isso hoje. Então, mostrando um pouquinho, né, dos valores da doutrina, primeiro lugar, são 5 valores. A existência de Deus, né? Deus existe. Segundo, a imortalidade da alma, né? A pluralidade das existências, né? Ou seja, eu reencarno. A pluralidade dos mundos e a comunicação com os espíritos. Então, são 5 pés fundamentais dentro da doutrina espírita. E a doutrina espírita, desde o começo, ela está baseada na pureza do cristianismo. Jesus, né, no Evangelho de João, capítulo 14 a 16, ele previa: enviarei o Consolador prometido. Então, em 1850, aconteceu a revelação dos Espíritos respondendo a vários questionamentos na França, e apareceu um estudioso que ele fez essa codificação. Ele não era médium, não era nada, ele só foi convidado a participar de um encontro onde existiam várias pessoas recebendo comunicação, e ele foi codificando essas informações e fazendo perguntas, certo? Então são mais de 1000 perguntas dentro do Livro dos Espíritos, que vão desde o que é Deus? Porque às vezes nós trazemos Deus para aquilo que nós imaginamos, né? Quem é ele? Ele é o Manel ou ele é o Joaquim? Não. É o que é Deus. E a primeira resposta é: inteligência suprema, causa de tudo. Né? Ele é a causa, não é o efeito. E nisso, né, veio trazendo, como eu falei, a pureza do cristianismo, que a doutrina espírita tem por objetivo melhorar o homem, trazer o homem, fazer o homem evoluir, levar o homem até Deus, que é o objetivo desse projeto, certo? Entender o homem que está aqui dentro desse corpo e fazer com que ele evolua no melhor, no trato, na vida, em tudo. Porque o dia que o homem, como eu digo homem, eu estou dizendo o espírito, né? Que o espírito começa a entender que ele tem necessidade de crescer e de evoluir, ele vai abrir mão de tudo para que isso aconteça. Eu vou lhes dar um exemplo. Eu tive uma oportunidade de um dia entender que o Ulisses, né, sou eu, estou aqui há 5.000 anos. Eu existo nesse planeta há 5.000 anos, com tentativas, idas e vindas, para melhorar como ser humano. O dia que eu entendi isso, a minha vida mudou muito. Porque 5.000 anos para nós é uma existência gigantesca. E será que esse cara com 5.000 anos não conseguiu passar de ano até hoje? Certo? Então, é isso. A grande motivação que existe dentro. Certo? Porque Jesus não quer que a gente siga simplesmente as parábolas deles dentro de Evangelho. Ele quer que aquilo sirva para a nossa mudança. Porque ele repete várias vezes: vós sois deuses. Né? E a doutrina olha para esse Jesus não como um Deus, mas como um ser que evoluiu. Um ser que teve onde talvez eu esteja agora, e que ele entendeu e ele conseguiu
na plenitude da consciência, na expansão da ideia dele, né, dos entendimentos, essa é a evolução. Assim como nós todos estamos, nesse momento, com uma condenação, que é a condenação de melhorar e um dia evoluir a tal ponto de termos aí angelitude, né, de santidade. É isso, Márcio. Ulisses do céu, quase chorei aqui na tua frente, cara. Que explicação sensacional. A da Cláudia e a tua. Muito obrigado. E você percebe a conexão entre as duas doutrinas e religiões, né? De novo, sem o aspecto dogmático e religioso, assim, ortodoxo, mas você percebe a conexão aqui, né? Que nós estamos falando de um Criador, de uma inteligência suprema e de uma reunificação, né? De uma reunificação de um filho, que, né, a parábola do filho pródigo, famosa, né, no Evangelho, que fala justamente desse filho que ele sai, né, adquire consciência, amplia sua consciência, agrega N fatores durante a sua jornada e volta para a casa do Pai. Né? Então, o que eu entendo que dentro de tudo que você falou, o cristianismo, o espiritismo, ele é totalmente conectado com o cristianismo. Totalmente. Ele vem para validar de uma forma nova, poderia se considerar até uma nova ciência, uma ciência metafísica. Isso eu entendo que nós teremos uma revolução, estamos passando por uma revolução muito forte do ponto de vista espiritual. Nós estamos saindo da era de peixes, entrando na era de aquários. A cosmologia explica isso, a astrofísica. E nós teremos aí uma colheita muito proveitosa nos próximos anos dentro do projeto divino. E eu entendo que o espiritismo, ele entrou, eu conheci o espiritismo também há pouco tempo, até inclusive no blog da Reunifique-se, nós fizemos um resumo do livro do Allan Kardec, né, o Livro dos Espíritos. Fizemos um resumo aí de algumas páginas, para quem não tiver condições de ler o livro todo. A ideia é que, inclusive eu li o livro todo, Ulisses. É legal, né? E a ideia foi fazer um resumo com o objetivo de despertar o interesse da pessoa, independentemente da religião, da doutrina, do dogma, da base familiar, religiosa que teve. Mas é muito interessante porque pode-se afirmar que é uma nova ciência dentro da metafísica. Ciência, lógico, ciência é complexo você falar em ciência, mas ele valida, né, o cristianismo. E eu vou fazer eu fiz, na verdade, um breve relato também sobre a parte que me cabia, que era o budismo, o taoísmo e as escolas espirituais. É muito complexo você falar de um assunto que você não tem familiaridade. Você corre o risco de cometer alguns erros graves fundamentais. Então já peço perdão aqui de antemão quem estiver ouvindo e pratica o taoísmo, pratica o budismo, né? Participa de escolas espirituais. Já de antemão eu já peço desculpas aqui por qualquer erro fundamental. Mas o objetivo aqui é nós tentarmos elaborar e identificar os pontos em comum, né, Cláudia? Até depois a Cláudia vai nos ajudar nessa didática, né, de encontrar esses pontos em comuns, que a gente possa discutir isso, né? Então, dentro das doutrinas e filosofias aqui, nós destacamos o budismo, o taoísmo, tá? Que são filosofias e doutrinas ocidentais, milenares, né? E eu fiz um breve relato aqui das duas, justamente com o objetivo de procurar não cometer erros fundamentais. Então eu vou ler aqui, Cláudia, e depois, né, a gente pode fazer o nosso bate-papo para tentar identificar os pontos em comum. Sim. Mais uma vez, parabéns, né, Cláudia e Ulisses. E é muito legal quando você vive isso. O depoimento do Ulisses.
Você vive isso. Você vive isso. Então, quando você fala em ciência, né, em academia, em ciência, você olha, estuda algo que alguém escreveu, certo? E aí você tem a opção de acreditar ou não acreditar, independentemente se isso é uma verdade absoluta ou não. Se eu leio sobre a lei da gravidade, eu posso acreditar ou não, certo? Mas se eu pego uma bolinha aqui e jogo ela 1000 vezes, ela cai, é porque existe a lei da gravidade. Então, eu incorporo isso na minha vida. O mundo espiritual, o mundo da metafísica, daquilo que não se vê, ele não é diferente, né? Então você tem todos esses relatos escritos de milhares de anos de história que você observa, lê, estuda, mas você realmente incorpora isso quando você sente na pele, não é verdade? Você imprime isso na tua alma. Com certeza. Então a melhor forma, a fórmula mais eficiente de você entender é você sentir isso. Então sempre quando a gente fala aqui do mundo espiritual, de diferentes doutrinas, diferentes religiões, a gente estamos convidando, na verdade, as pessoas, a nós mesmos primeiro, né? Mas convidando as pessoas a testarem isso, né? Então, assim como há muitos anos atrás, né, se falava que a Terra era plana, na verdade, alguém escreveu isso, alguém discutiu sobre isso, que a Terra é plana e se convencionou que ela é, sabe? E você tinha o direito de acreditar ou não acreditar. Então era uma verdade. A partir do momento que se criou a teoria, né? A teoria de que a Terra é redonda e provada assim, cientificamente, com vários elementos, você percebeu, nossa, realmente faz todo sentido, né? Ela gira ao redor do próprio eixo, cria a força da gravidade, e por isso que você fica aqui e não sai por aí voando, né? E aí você percebe isso. Então, essa nova ciência, essa nova teoria, ela veio para eliminar a teoria anterior. Então, a teoria anterior se tornou obsoleta. E vale a nova teoria. Então, nós precisamos nos abrir para estes novos paradigmas. Que o paradigma ele é a visão de mundo. Então, se você amplia a tua visão de mundo, a visão de mundo anterior se torna obsoleta. Então, a ideia é essa, né? Então eu vou ler aqui uma breve pesquisa que eu fiz sobre o budismo e sobre o taoísmo, né? E aí podemos até discutir depois, Cláudio. Eu quero falar um pouquinho também sobre as escolas espirituais. Mas falando do budismo aqui, então olha só. O budismo é o filho do hinduísmo, né? Foi fundado na Índia em cerca de 528 a.C. por Siddhartha Gautama, conhecido como o Buda, o Iluminado. O objetivo do budismo é fazer com que cada um liberte-se do sofrimento e encontre a felicidade. No budismo não há nenhum Deus, nenhuma liturgia, nenhum livro sagrado. Por isso, o budismo original é um estilo de vida não sectário, que pode ser seguido por qualquer um, mesmo que seja praticante de outra religião. Os budistas acreditam que a consciência física e espiritual leva à iluminação e elevação, o chamado Nirvana. Nirvana é o estado mais alto da meditação. Segundo Buda, é quando o indivíduo encontra a paz e a tranquilidade, cessando as oscilações dos pensamentos e das emoções, se livrando do sofrimento do mundo físico. Uma de suas maiores características é o ateísmo, ou seja, o budismo não crê em um Deus ou qualquer outro ser supremo específico. As principais crenças do budismo são estas aqui. Então, primeiro, o caminho para a libertação do sofrimento do indivíduo está na autoconsciência, nas práticas meditativas e em fazer o bem a si e ao outro. 2. O budismo também acredita no ciclo da encarnação e reencarnação, o chamado samsara. 3. A filosofia aplica a lei do karma, pregando que todas as ações geram consequências boas ou ruins para esta e outras reencarnações, ou seja, acredita-se em reencarnação aqui também. 4.
ensina que o indivíduo é capaz de desconstruir as raízes e as causas do seu sofrimento ao controlar sua mente, entendendo que nada na vida é fixo ou permanente, alcançando a felicidade plena como objetivo. E 5, e o principal objetivo da doutrina é fazer com que cada um de seus seguidores encontre o despertar através do Nirvana, assim como o Buda alcançou. Então, eu só queria fazer um relato aqui interessante. Eu visitei a Indonésia uns meses atrás, em agosto, e eu fui num dos maiores, eu acredito que seja o maior templo budista da região, né? E esse templo budista é um negócio muito interessante, é como uma pirâmide, né? Eu fui lá, tirei fotos e tal, eu vou publicar essa foto no nosso Instagram, porque é muito interessante, né? Então o budista, ele tem 8 etapas para atingir o Nirvana, né? 8 etapas. Como eu falei, talvez eu esteja aqui cometendo algum equívoco fundamental, que eu peço desculpas, mas o objetivo aqui é a mensagem intrínseca na filosofia, na doutrina. Mas tem uma energia muito boa, uma energia positiva, uma energia de ascensão, é um negócio maravilhoso, né? E nessa pirâmide que foi construída, gente, eu posso estar enganado, mas o budismo nasceu aqui em 528 a.C., isso é coisa de 400 a.C., 300. Inclusive lá, você sabe que na Indonésia você tem os vulcões, né? O maior número de vulcões ainda ativos no mundo tá lá. E quem encontrou esse templo foi se eu não me engano, foi um inglês, né? Que na época daquelas invasões e tal, eles encontraram esse templo que estava sob cinzas dos vulcões. E aí, enfim. E nessa pirâmide funciona assim, mais ou menos. Embaixo, na base, você tem ali todas as misérias humanas. Corrupção, prostituição, doenças, invejas, enfim, toda esses aspectos negativos do ser humano estão aqui na base. E à medida que você vai subindo, à medida que você vai evoluindo dentro daí, lógico, aqui na filosofia budista, dentro de um estado meditativo e com práticas e vários elementos, você chega até no pico, que é o Nirvana, ou seja, você se purifica, né? E automaticamente você se conecta com o todo. Você está separado aqui nessa base e você vai evoluindo, né? Então, esse é um resumo da filosofia budista, né, que eu estudei. Agora, eu gostaria de falar sobre o taoísmo, né? Depois a gente discute aqui os vários elementos em comum, né, Cláudia? Mas eu achei bem interessante porque é um ponto de vista de um ser humano comum que não estuda isso, que não tem isso como prática, né, como prática de família. Nós aqui do Ocidente temos pouco conhecimento sobre isso, né? Mas esse é o interessante. E o taoísmo, ele é uma tradição filosófica e religiosa chinesa que tem como conceito-chave o Tao, palavra que em chinês pode significar, né? Veja que ele não significa, pode significar caminho, estrada, curso ou método. Desculpa. Para esta tradição, o Tao é a força cósmica subjacente que cria o universo, compreendendo em si o fluxo natural de surgimento e desaparecimento dos fenômenos, os quais dele emergem e a ele retornam. Eu só quero fazer um ponto aqui nesse texto aqui. Para quem estuda um pouco a física quântica, a gente está falando aqui de um conhecimento de 300 anos antes de Cristo, certo? Só vou deixar aqui um ponto de interrogação. Se você estudar física quântica, você vai entender que tudo emerge do vácuo quântico. Toda a matéria, ela emerge do vácuo quântico, né? Então você tem o corpo, você tem
os órgãos, você tem as células, você tem as moléculas, você tem os átomos. Dentro do átomo você tem o próton, elétron, nêutron. Dentro do próton você tem os quarks. Dentro dos quarks você tem o bóson de Higgs. E o vácuo quântico. Ou seja, é até aí que chegou o estudo da ciência moderna. É até no vácuo quântico. Ou seja, você vai, e à medida que você vai avançando, você cria, na verdade, a vibração é maior. Então, quanto menor, né, o fluxo da matéria, maior é a vibração. Então, você, por exemplo, um átomo, imagino que vibre em torno de 13 trilhões de vezes por segundo. Já o órgão vibra em torno de 15 vezes por segundo. Então, quanto menos, né? Quanto menor, é modo de falar, quanto menor, maior a vibração. E aí você chega no vácuo quântico. Isso é a teoria, né? É a física quântica. Aí você vê aqui o taoísmo falando disso há 300 mil anos atrás. Há 300 anos antes de Cristo, né? Então, o texto mais importante do taoísmo é o Tao Te Ching, né? O livro do caminho e da virtude. Declara que o Tao é a fonte do universo, assim considerando o princípio criador, mas não como uma divindade. A natureza manifesta-se espontaneamente, sem uma intenção superior, cabendo ao ser humano integrar-se por meio da não-ação, que é conhecido como Wu Wei, e da espontaneidade, o Ziran, ao seu fluxo e ritmos, para alcançar a felicidade e uma vida longa. O taoísmo não se configurou como uma religião no sentido mais comum do termo. Ele é uma combinação de ensinamentos de várias fontes, manifestando-se como um sistema que pode ser filosófico, religioso, ético. Essa tradição também pode ser apresentada como uma cosmovisão de um modo de vida, né? Então, assim, o Tao que pode ser dito não é Tao eterno. O nome que pode ser nomeado não é o nome eterno. De acordo com os ensinamentos taoístas, o Tao é mais profundo que os mais profundos dos mistérios que a mente possa imaginar. Não pode ser explicado porque supera a capacidade de compreensão da mente humana. O Tao existia antes que tudo exista e existisse. É sem início e sem fim. Do Tao brota a origem da existência. O entre parênteses, do vem a relação das forças complementares Yin e Yang, que é aquele famoso símbolo do Yin e Yang, que se opõem, mas são inseparáveis. A interação entre Yin e Yang se expressa nas três forças do universo, o céu, a terra e a humanidade. Dessas três forças surge tudo que há no cosmos. Assim, o taoísta ensina que não se pode entender completamente o Tao e que o foco deve ser em viver em harmonia com ele, ou seja, seguir o fluxo do universo. A realização da natureza do Tao na mente, por meio da libertação das instruções conceituais e das distrações passionais, faz com que ele se manifeste livremente no praticante. Por isso, o sábio não intervém, mas possui total controle da realização espontânea que está incessantemente em curso no universo. Então, dito isso, é algo assim que muito complexo e muito profundo, né? Quando você vê isso aqui. Mas nós denominamos como Criador Deus. O taoísta chama de Tao. Né? De novo, ele diz que não é possível você denominar, não há um nome, porque quando você define algo, você está falando do movimento, você está tentando definir o fenômeno. Quando você estabelece algo no tempo e no espaço, você está na terceira dimensão, ou em qualquer dimensão, tentando definir um momento de um fenômeno no espaço e no tempo. E o Tao não é isso, Deus não é isso.
Deus é tudo o que existe. Então tudo está dentro dele, que vai em consonância com que o Espiritismo né, fala, com a filosofia do Criador também. Né? E por último eu queria falar um pouco sobre as escolas espirituais, né, de todos os tempos. Todos os tempos, desde que se conhece o ser humano, existem escolas espirituais. Né? E essas escolas espirituais, elas sempre trabalharam de forma velada. Né? Por quê? Porque esse tipo de conhecimento, esse tipo de abordagem, esses conceitos de filosofias, doutrinas, tentando explicar, tentando entender de onde viemos, para onde vamos, quem nós somos, qual é o nosso propósito, qual que é o objetivo da nossa vida, qual é o propósito, né? Sempre esteve na alma humana. Essa inquietação sempre esteve na alma humana. Então as escolas espirituais, né, uma delas, por exemplo, a escola da Rosa Cruz Áurea, a Rosa Cruz Amorque, né, enfim, N escolas espirituais aí no mundo afora, os maçons, né, eles têm algo em comum, que é a busca do conhecimento metafísico, né, e desprovido de religiões e dogmas. Né? E, por exemplo, eu vou falar da escola da Rosa Cruz Áurea, por exemplo. Né? Então, o princípio deles é de que o ser humano ele é um microcosmos. Ele é um microcosmo. Ou seja, assim como é em cima, é embaixo. Nós somos mini-mundo. Nós somos um mini-mundo. Nós não somos simplesmente um ser humano de carne e osso. Nós somos um mundo, né? Como se fôssemos um ovoide, aonde que no centro matemático desse ovoide estaria a centelha divina. E a centelha divina, ela é a parte de Deus em nós, modo de dizer, porque se Deus é tudo que existe, então nós estamos dentro dele, né? Então, dentro desse ovoide, no centro matemático, nós temos a centelha divina. Ao redor dessa centelha divina, nós temos um corpo físico. Nós temos 4 corpos, conforme a escola espiritual. Que é o corpo mental, o corpo emocional, que é o corpo dos desejos, o corpo físico e o corpo perispiritual, que é o corpo sutil que está ao redor do nosso corpo físico. Né? Então, nós temos 4 corpos, a centelha divina, né? E somos um micromundo. Então, veja, nessa visão, você tem vários elementos dentro de um só sistema, extremamente complexo, interagindo entre si, quer dizer, interagindo o tempo todo, todos esses 4 corpos, a centelha divina, e só no planeta Terra 8 bilhões desses micromundos. Né? E também com a crença e com a filosofia de que reencarnatória, aonde que o teu corpo é um veículo, e esse veículo é usado para um objetivo, que é o objetivo da purificação, e você vai e volta N vezes, até que haja uma purificação, que você evolua, e como fala na Bíblia, de glória em glória haja evolução. Né? Então, eu comento sobre isso, por quê? Porque as escolas espirituais é como se fosse um compilado de todas as religiões e todas as filosofias, mitologias também, né? As mitologias gregas, romanas, elas têm muita consonância com vários aspectos que nós estamos falando aqui, né? Então, dito isso, gente, é um negócio extremamente complexo, né? Mas eu acho que é muito interessante, Cláudia. A gente poderia agora tentar fazer um exercício de encontrarmos pontos em comum. Isso aí. Eu, trazendo um pouco do que Ulisses, né, uma abordagem ali inicial, quando Ulisses falou sobre o espiritismo, né, ele trouxe a seguinte frase: nós sois Deus.
É isso? Vós sois Deus. Vós sois Deus, né? É a expressão de Jesus. E quando a gente, né, olha para o catolicismo, ele diz: vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então, quando o Espiritismo diz que vós sois Deus, quer dizer assim, eu tenho Deus aqui comigo, né? Eu sou Deus, algo nesse sentido. E quando a Igreja Católica diz: você é imagem e semelhança de Deus, do Criador, Ele está aqui comigo. E quando o budismo ele fala da consciência, né, da autoconsciência, será que também ele não está falando do potencial maior que tem dentro de cada ser humano ou das pessoas que buscam essa doutrina, essa prática, enfim, né? Essa reunificação com o todo é interessante e é visível em todas essas doutrinas e religiões. Isso. Porque um dos aspectos, né, esse que você falou do Criador, que existe um Criador. Isso. Né? A filosofia, a doutrina budista e taoísta, não há um Deus específico, só que o Deus está escrito com letra minúscula. Então, o fato de não haver um Deus com letra minúscula não significa que não há uma criação e que tudo está conectado, né? Entende? Então, assim, existe uma criação. E que ele está dentro de nós. Isso é unânime. Vamos concordar com isso? Sim. Que todas essas filosofias que a gente abordou aqui, existe algo em comum aqui. Né? Vários elementos, mas estamos falando sobre isso. É um ponto. Né? Que existe um Criador. Isso. E que existe uma inteligência suprema, né? Que falado e descrito de formas diferentes, né? Inclusive esse é um assunto até muito interessante, porque a gente estava falando antes de começar o podcast, a gente falava sobre o seguinte, só no Brasil, Liz, você estava falando, né? No Brasil são em torno de 700 derivações dentro da igreja evangélica. Do cristianismo. Do cristianismo. Do cristianismo. Dentro do cristianismo você tem, no Brasil, 700 derivações. E nós poderíamos dizer que, pelo menos essa é a minha visão, todo ser humano ele é diferente. O ser humano aqui nesse planetinha, né? Mas vamos ficar por aqui, né? Não vamos elaborar muito sobre vida além da Terra, porque trilhões de galáxias, Sim, cada galáxia com bilhões de sóis. Só nós aqui, cada né? sol com Só nós aqui. cada sol com dezenas de planetas, né? Mas vamos nos ater aqui. São 8 bilhões de pessoas agora, em 2050, provavelmente 11 bilhões. 300 mil crianças nascem todo dia. 150 pessoas morrem todo dia. 150 mil. Então, inclusive, obrigado, Deus, por nós não sermos uma dessas 150 mil hoje. Por enquanto. Né? Então, não, imagine. Então, assim, cada ser humano é diferente um do outro. Geneticamente, o sistema de valores e sistema de crenças, esse micromundo, ele é um planeta. Cada um desses 8 bilhões de seres humanos aqui é um planeta diferente, totalmente diferente, extremamente complexo, certo? Então, esses seres humanos buscando responder essas questões desde o início que se conhece da história escrita do ser humano, ele procura responder essas questões que a gente está discutindo aqui. Cada um com uma visão diferente, com uma perspectiva diferente, sabe? Com uma perspectiva totalmente diferente. Por quê? Porque nós enxergamos o mundo de acordo com o nosso mundo. Nós temos um mundo, então, de acordo com as nossas lentes, nós enxergamos o mundo e a realidade. E essa realidade, ela é opaca. Nós não conseguimos enxergar o todo ainda, né? Imagino que milhões e milhões de evolução, anos, nós tenhamos essa possibilidade, né?
Então agora é uma investigação, há alguns indícios e a gente humildemente está tentando aqui coletar alguns elementos para podermos evoluir nesse sentido, né? Então imagina, um ser humano, um micromundo totalmente complexo, 8 bilhões aqui, vivendo e interagindo. Então, e cada um com a sua visão de mundo, com relação à realidade última do universo, como o universo funciona, de onde viemos, para onde vamos, sabe? E aí existem pontos de vista em comum em alguns grupos. E esses grupos criam egrégoras, e essas egrégoras elas têm a mesma visão similar, que cria outra egrégora, que cria outra egrégora, sabe? E que, que tem como objetivo responder essas perguntas aqui. O problema é a divergência entre as visões. Tanto é que nós estamos aqui para discutir sobre as convergências. Perfeito. E não sobre as divergências, certo? Perfeito, certo. Então, por quê? Porque as divergências é guerra, né? Sim, 6 mil conflito. anos de guerra. É Conflito. divisão, Alguém né? falou, eu vi alguém falar, não sei se é fato ou não, mas que na história da humanidade, que se eu não me engano são 6 mil anos, somente 30 anos não teve guerra. Não teve guerra, sabe? E a guerra é religiosa, a guerra são de conceitos, de vida, de visões de mundo diferentes, né? Então o nosso objetivo é criar convergência. E quem sabe daqui alguns anos, próximos séculos e tal, isso seja algo comum, na verdade. Se respeitar as visões dos semelhantes, né? Ou dos diferentes. Dos diferentes. Então, assim, mas existe elementos em comum. Um deles é que existe um criador, uma inteligência. Isso aí. Uma inteligência que rege. Eu acho que o outro elemento é o livre-arbítrio. Sim. É o livre-arbítrio, porque todas elas falam que você pode escolher. Tem uma escolha, tem uma caminhada. Você tem uma caminhada. Isso aí. Então, o livre-arbítrio, ele é comum em todas elas. Então, eu posso escolher, Isso. né? Isso. Né? E a escolha te leva para uma... Reunificação. Isso. É. Uma escolha te leva para um resultado, te leva para uma evolução Isso, ou não, não. né? Exato. Por exemplo, o Espiritismo fala muito disso, né? Que eu chamo de contabilidade cósmica, né? Os budistas falam em karma e o dharma, né? Quer dizer, o karma basicamente são as provações que você tem que pagar. E o dharma é o que você faz para... Quer dizer, primeiro você para de fazer o karma e começa a fazer o dharma, começa a fazer o bem, né, para você pagar. Então, eu chamo isso de contabilidade cósmica, né? O cristianismo tem os pecados, né? Sim. Então, Paulo fala, quer resolver o problema? Para de fazer o mal, começa a fazer o bem. Isso aí. Porque assim, ó, tu parar de fazer o mal é diferente de começar a fazer o bem. Sim. Concorda comigo? Sim. Lógico. Então, para de fazer o mal. Começa a fazer o bem, né? E então existe a contabilidade cósmica que vai cobrar essa conta. Isso é uma lei, é como a lei da gravidade. É uma lei que eu entendo que esteja comum, só que falado de formas diferentes. Você pega, por exemplo, o budismo, né? Que eu falei ali da pirâmide. Você está ali embaixo. Então você tem o livre-arbítrio de evoluir. Então, o que significa pureza? Se purificar, como fala o iluminado, Buda, né? O Siddhartha Gautama, ele veio ele tentou, sabe a história do Buda? Não vou me alongar aqui, mas é muito interessante a história do Buda. Ele era um cidadão comum, né? Um príncipe que vivia num castelo e tal, e ele até certa idade ele entendia que o mundo era aquilo ali, riqueza, luxo, né? Tudo. Aí um dia ele decidiu sair pra rua, né? Pra periferia. E aí ele viu toda aquela miséria humana. Né? Ele viu toda aquela miséria humana, né? Doenças, sofrimentos e tudo mais. Né? Aí ele decidiu ser um nômade, etc. E tal, a história dele. Aí ele viu que também não é o caminho. Ele foi da riqueza para extrema pobreza e sofrimento e alto flagelo e tal. Aí ele viu que não é o caminho, né? Foi onde que ele definiu, né, como a solução o caminho do meio, né? O caminho do equilíbrio. Então, mas de novo, existe o livre-arbítrio, existe um caminho de purificação,
Isso. Entende? O caminho de remissão dos pecados, A né? peregrinação. A peregrinação, né? Então, por exemplo, eu entendo que Jesus, um dos objetivos da vinda de Deus em carne e osso, né? Foi justamente essa, o ser humano numa miséria, numa podridão, corrupção, né? E todos os elementos negativos aí. Então Deus teve que tomar uma providência, provavelmente dentro do projeto, falar, eu vou aí, eu vou em carne e osso, né? E vou dizer como que se faz, qual é o caminho para você se libertar, para você se purificar. O caminho é Jesus, ou seja, faça igual Jesus. Faça igual a ele. Ele veio aqui para fazer igual a ele. Eu tenho essas duas frasezinhas, eu vejo todo dia, né? Eu mando no meu e-mail, sabe aquele negócio de mandar e-mail para mim mesmo, né? Eu faço isso. E aí ele vai renovando todo dia. É assim, ó, em caso de dúvida, leia essas duas frases. Em caso de dúvida, leia essas duas frases. Número 1. Não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse para você mesmo. Número 2. Faça ao próximo aquilo que você gostaria que fizesse a si mesmo. Pronto. Né? É isso aí basicamente que resume o caminho, né? De evolução. E outros elementos assim que a gente também percebe em comum é o bem, né? Não sei. O bem, fazer o bem. A referência, né? Eu vejo que a referência para a evolução é o bem. Né? Então, porque qual que é a base do espírita, do católico, ou, né, do taoísta, do budista para a evolução? Qual que é a base? Para onde ele mira? Para a unificação com o todo, né? Tanto é que, boa essa pergunta, Cláudia, porque tem tudo a ver com o nosso projeto. O nosso projeto se chama Reunifique-se. Então, você parte do ponto de que você... Bom, para você se reunificar, significa que você já estava unido. Você já estava unido. E agora o objetivo é se reunificar. Só que ali você traz também um senso de responsabilidade. Porque você é uma ação. Reunifique-se. Ou seja, você tem o livre-arbítrio. E você decide se você quer fazer isso. É isso aí. E existe um caminho. E esse é o caminho que é comum entre todas essas doutrinas, né? É isso aí. E claro, cada uma traz com uma linguagem diferente, né? Sim. Por exemplo, no Espiritismo fala da trajetória de reencarnação. No catolicismo fala do juízo, né? Que é feito um juízo, ali tem um julgamento. O que está por trás desse julgamento, como esse julgamento é feito, é um mistério. Sim. Né? Sim. Mas o caminho que todas as doutrinas, as filosofias, elas nos levam para essa evolução. E como que o Márcio falou do livre-arbítrio, né? Mas como que cada um de nós podemos buscar a evolução? O que a gente precisa fazer? É o meu entendimento. Que você tem uma vontade interna. Você tem uma centelha divina. Essa centelha divina, ela é onipotente, onipresente, onisciente. E ela está em cada um de nós. Desde o mais bandido, do mais negativo, até o mais evoluído. Essa centelha divina é uma parte de Deus em nós. Então, o nosso papel, eu entendo que Deus não está lá. O tal não é possível se definir. Então, tanto é que as tentativas de definir a palavra... Tanto é que a palavra Deus, ela tem uma conotação muito negativa. É mesmo? Porque se você fala a palavra Deus, você associa com uma religião normalmente. Sabe? Então, se você fala o universo, a força criadora, o criador, o tal, né? Brahma,
E, enfim, todas as definições, mas não existe definição, porque imagina que há um infinito, tanto para trás como para frente, porque a nossa tendência é que de nós enxergarmos essa questão com o nosso pensamento, o nosso sentimento, né? E não é. Porque tanto é que Deus fala na Bíblia, os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então nós não conseguimos enxergar. Se nós formos elaborar sobre isso, é muito complexo. É muito complexo. Mas existe uma lei universal. Leis universais, sabe? Inclusive a gente fala sobre as 7 leis herméticas, que fala justamente que foram escritas lá no Egito. 7 leis herméticas, está ali no blog. É bem interessante, porque ela tem todos esses pontos em comum, sabe? Então, existe a lei de que a centelha divina. Se nós conseguirmos fazer com que a centelha divina haja na nossa vida, todos os problemas estariam resolvidos. Ô, Márcio, e qual que é o que é uma centelha divina? Centelha divina... Você quer Não, falar? vai lá. Mas qual que é a tua opinião, Ulisses, sobre o que é centelha divina? Eu queria... Assim, ó, é a opinião do Ulisses, né? Eu vou dar um passo um pouquinho para trás para a gente chegar nisso na pergunta que a Cláudia te fez e que você estava respondendo agora. Né? Todas essas religiões, todas essas ciências, né? Todas essas leis que a gente entende, só para vocês terem ideia, dentro da doutrina judaica, existem 1.700 leis que eles têm que seguir, certo? Que quando aparece a figura de Jesus, ele substitui por amor, certo? Porque quando você tem amor, você acaba com tudo. Essas leis todas, essas especulações todas nossas caem tudo por terra, certo? Então, respondendo agora a tua pergunta, o que é essa centelha divina? É o amor que eu tenho por você. É o amor que eu tenho por mim, é o amor que eu tenho por ela, certo? Porque quando eu amo, tudo isso a gente consegue junto, porque é muito difícil, Márcio, você chegar nisso, porque você é mais bonito do que eu, você tem o olho azul, eu não tenho, entendeu? Então, quando eu respeito, quando eu te amo, quando eu extrapolo isso, que eu saio dessa energia minúscula da qual eu estou envolvido, né? Aí isso é a manifestação dele. Eu entendi. Comecei a me conectar, certo? Não que eu não esteja conectado, certo? Porque existe uma coisa muito importante. Eu posso não ligar para ele, mas o importante é ele ligar para mim, certo? Porque um dia isso vai desenvolver dentro de mim. Né, a ligação dele comigo, porque em uma fase, em um momento, eu não sei explicar isso, eu fui criado. Eu saí dele, certo? Existiu isso. E nesse momento, essa centelha, talvez seja essa criação, esse momento dele ter me criado simples e ignorante. E falar, vai filho, vai, aprenda e cresça. Essa definição aí, Ulisses, eu iria complementar, porque Deus é amor. Sim. A gente tem um podcast que fala sobre amor. Sim. Bem legal, bem maneiro. Eu vi. Tu viu, né, Cláudia? Que fala justamente assim, ó, Deus é amor. Amor é tudo que existe. Pensa que forte que é isso. Amor é tudo que existe. Esse copo aqui é amor. Sim. O teu cabelo, as 10 trilhões de galáxias, sei lá, 10, 100 trilhões de galáxias conhecidas, é amor. Amor rege o universo, né? Então, a centelha divina, ela é uma descrição do nosso Criador individualizado, mas ao mesmo tempo conectado. Então, a individualização do Deus, né? A individualização do Deus com o objetivo de interagir e criar complexidade entre si mesmo. Porque senão não faz sentido se não há crescimento. De novo, isso é totalmente especulativo que eu estou falando aqui. Sim. O nosso entendimento vamos dizer 0 para ficar legal, porque eu acho que é negativo, né? Mas vamos dizer 0. Mas imaginamos que houve uma emanação primeira, sabe? Uma emanação. Emanar é diferente de criar. Emanar é dele mesmo.
É ele mesmo. Uma vontade. Isso, uma individualização primeiro, para depois haver a reunificação. Porque você tem a oportunidade, Deus te dá a oportunidade do livre-arbítrio, como o Ulisses falou, ele não precisa de nós. Nós precisamos dele. Porque existe uma consciência cósmica. Essa consciência cósmica chamada o tal, chamada Deus, chamada Criador, chamada, enfim, independente da religião, da doutrina, existe uma consciência cósmica. Consciência que eu digo é consciência mesmo, autoconsciente de tudo que existe. Então, nessa magnitude, e detalhe, não para, é algo extremamente dinâmico. 300 mil crianças, é fábrica de crianças saindo todo dia, né? E essas almas, dentro do princípio da reencarnação, essas almas, é uma geração de planetas, explosões, galáxias sendo criadas e sendo também criadas e descriadas, sabe? Então essa complexidade individualizou-se, né? Quer dizer, antes era uma consciência única, continua sendo uma consciência única, mas ela se individualizou para criar complexidade, sabe? Por isso que cada um é diferente, porque senão não faria sentido. Não faria sentido. Se Deus quisesse fazer algo igual a ele, que é perfeito, né? Ele faria o quê? Todo mundo igualzinho. Para que ele faria isso? Então a única lógica, para mim, é que se individualiza seres totalmente diferentes, e não só seres humanos, hein? Animais, plantas, vegetais, animais. E todo sistema, vamos falar do que a gente vê, né? Que a gente não vê, outras galáxias, outros planetas. Então se individualizou. Cria complexidade, dá livre-arbítrio para você evoluir ou não evoluir, né? Dá o livre-arbítrio e você volta para a casa do pai, né? Com mais complexidade, ou seja, todo mundo ganha. Todo mundo ganha e o todo cria complexidade, sabe? Então essa, para mim, essa é uma visão, inclusive o Jung, aquele, né, o Jung, o psicólogo, né, famoso psicanalista, Carl Jung, né, ele tem uma teoria sensacional que ele fala da individuação. Então você tem a individualização e depois a individuação, que é quando você se conecta com o todo 100%, mas continua com a tua individualidade. Então você se conecta e continua com a tua individualidade. E tem um aspecto, na verdade, você falou, mas qual é o caminho, né, Cláudia? Você falou. Isso. Qual é o caminho para isso, para a reunificação? Isso. Baseado em todas essas filosofias que a gente falou aqui, religiões. Qual é o caminho? Bom, primeiro, livre-arbítrio. Né? Segundo, entendimento da lei. Lei que não é a lei nossa, e não é a lei do judaísmo ou do católico, não, é uma lei universal como a gravidade, como a teoria da relatividade, é uma lei universal, entende? Então a lei do karma, lei do karma, lei da semeadura, é a mesma coisa, é a causa e efeito, né? Que eu chamo de contabilidade cósmica. O professor Hélio Couto até, ele usa muito essa palavra, contabilidade cósmica. Faça o outro, né? Ou não faça o outro. Aquilo que você não quer que faça. Aí, se você faz isso, você cria karma. Se você deixa de fazer isso e começa a ajudar, né? Começa a evoluir, começa a trabalha, estuda. O professor Hélio que fala, trabalhar, estudar, né? Trabalhar, né? Trabalhar, estudar, ajudar. E essa é a fórmula para você criar, é uma semente do bem, né? Isso aí. E aí você vai criando. Só que a gente tem um auxiliador, né? Aí é o que eu acho que é o grande ponto. Nós temos um auxiliador, nós não estamos sozinhos. Não. Né? Essa ilusão de que existe uma separação, isso é nossa aqui. Eu entendo que planos superiores, né, eles já entenderam isso já há muito tempo, que não existe separação, somos todos conectados, né, por essa centelha divina, nós somos todos conectados. E nós temos um auxiliador, sabe? Que quando se fala de autoconsciência, existe uma consciência individualizada que está conectada ao todo, certo? Então, se ela está conectada ao todo, o todo está conectado a ela. Então, esse é o auxílio. Quando você fala de autoconsciência, de consciência, elevação da consciência meditativa e tal, é o mesmo que eu entendo que o cristianismo fala. Entendeu? Ninguém chega ao Pai senão por mim.
Não é o mim, é um homem. Não, é a energia crística que te conecta com o todo, porque é tudo conectado, né? Jesus falou, eu sou antes, eu sou. Ou seja, não existe tempo. Ele é. Não é que ele está aqui, ele é. E é o mesmo que se fala no taoísmo que ele é inominável, não dá para nominar, não dá para se posicionar, porque é tudo que existe, sabe? Então nós temos essa centelha dentro de nós e temos o livre-arbítrio e temos o auxílio. E eu acho que o nosso papel principal não é fazer alguma coisa, é não fazer. É o que o taoísmo fala do Wu Wei, o poder da ação através da não ação. Isso é meio... esquisito, né? Quer dizer, uma ação através da não ação. Ou seja, uma não ação é uma não resistência interna. Sim, é não uma é permissão. um comodismo. Não é um comodismo. Né? Não é um comodismo. É uma permissão. Permissão, porque você tem o livre-arbítrio. Né? Então é uma permissão para que a centelha divina, para que o todo possa agir na gente. E a gente coloca tanto entulho, crenças limitantes, enfim, é uma loucuragem, né? Se for analisar o ser humano, sim. a gente é realmente uma loucura. Porque A gente acha artefatos, né? E coloca entulho, aí você esquece da centelha divina que você tem dentro de você, que tem como objetivo a purificação. E o que significa essa tal purificação e tal? Significa prosperidade, alegria, felicidade, saúde, sucesso em todas as áreas, equilíbrio. O que você quer mais? Você quer... E como que nós nos esvaziemos desses entulhos? Através de que ação? Porque é uma ação. Sim. Né? Como que a gente tira esses entulhos? Eu lembrei agora de uma quando comecei a ler o livro do Tao Te Ching, né, eu imediatamente fiz um link com a Bíblia, respondendo isso que você está falando. Eu estou falando aqui nível teórico, mas é prático também, porque eu fiz isso na minha vida. E à medida que eu fiz isso, as coisas realmente foram evoluindo. Que é, no taoísmo, eles falam de soltar. O soltar, sabe? Soltar não é não fazer nada. É internamente. É você soltar e permitir com que a centelha divina faça para você. E você tem esse auxílio, que é a intuição, entende? Que o todo, vamos imaginar que o todo seja um sistema, uma internet, totalmente conectada com tudo. Então nós somos um computador ligado na rede. Sim. Mas esse computador, ele alimenta e ele é alimentado também. Então, se você permitir com que o todo conduza a tua vida, com certeza vai ser a melhor solução. Por quê? Porque ele sabe de tudo. Ele tem toda a informação, você tem ilimitada. E no Evangelho, né, Jesus fala o seguinte: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todo o mais lhe será dado por acréscimo. Na minha opinião, igual a soltar. Por quê? Porque buscai o reino dos céus. O reino dos céus não é o céu, é metafórico. O reino dos céus é aqui. É o reino do todo, né, que está dentro de nós, a nossa centelha. Então, buscai isso. E a sua justiça. Justiça é a lei divina. Não é a justiça de que vai punir, que vai ter um julgamento. Que vai ter um julgamento. Não, é a lei. Então buscai o reino dos céus e entenda a lei. Então o que é a lei? Lei do livre-arbítrio, a lei do karma e todas as outras leis, sabe? Certo. E todo mais lhe será dado por acréscimo. Ou seja, não interessa isso aqui. Já vai receber. Então você foca nisso, na intuição. Você recebe a intuição. Esse é o meu entendimento, né? Mas você obedece. Então, muitas religiões falam obedece, tema, o temor a Deus. Temor não é sentido de temer e ter medo a Deus. É no sentido de se ajoelhar. Ou seja, entendeu? Eu sou um indivíduo que estou me individuando, né? Me conectando com Deus. Então, para isso, eu preciso ter humildade, né?
para soltar. Só que você já viu que quando a gente solta, acontece? Sim. Então, de novo, voltamos a falar sobre a experiência. Não esquece a teoria do que a gente está falando aqui. Experimenta. Para buscar o reino dos céus. E não é lá na igreja, para você buscar lá. Isso aí. Lógico, lá é um caminho, sabe, de egrégora, onde várias pessoas têm o mesmo objetivo e que com certeza é super válido e muito importante, porque são várias pessoas que se ajudam, né? Existe uma egrégora. Mas na verdade a busca ela é individual. Tanto é que o livre-arbítrio é individual. E aí eu queria chegar... Você chegou no ponto onde eu queria chegar, né? Que ele é individual. Então, para a gente se esvaziar dos entulhos, eu vejo que, né, que tem um caminho que ele é muito importante, que é o se perceber, né? Que é o autoconhecimento, não é, Márcio? Exatamente. Para a gente saber o que a gente vai soltar, por que a gente vai soltar, o que aquilo que a gente está aprendendo está fazendo com a gente, não é? Então, a partir do momento que eu começo a me perceber, aí eu começo a fazer a limpeza, né? É por isso que o caminho, por exemplo, o objetivo da gente iniciar esse projeto, que nós iniciou esse ano, 2022, o principal objetivo é a busca do autoconhecimento, né? Nas escolas espirituais, esse é o primeiro aspecto. Eles têm vários aspectos, que eles chamam de aspectos ou etapas. Sim. Então, o primeiro é o autoconhecimento, só que o segundo, o terceiro, o quarto, o 10º também é. Ele sempre faz parte, né? Então, à medida que você evolui. Então, o autoconhecimento, ele até tem um professor, o professor Laércio Fonseca, figura, não sei se você conhece ele. Eu vi que você teve com ele agora. Eu tive com ele, eu tive numa palestra dele. O cara sai de lá doidão, Cláudio. Que legal. Não, doidão. Doidão. Sei lá, cara. Impressionante, sai cara. Diferente, o homem, cara. Né? Não, sai diferente. A visão cosmológica, ele é físico, astrofísico, né? Ele estuda cosmologia e, enfim, a visão dele eu achei muito interessante, sabe? Porque ele fala justamente disso que tu falou, brother. Como que nós vamos tirar os entulhos? E ele tem até eu quero perguntar para ele numa próxima oportunidade, eu não tive oportunidade de perguntar, que ele diz, não, nós não somos seres em evolução. Olha. Eu falei, ué, na próxima... Nossa, eu não tá tudo diferente daquilo que eu sempre acreditei, ó, né? Nós não somos seres em evolução. De novo, é uma parcial da verdade. Tem que entender isso um pouco mais a fundo. O que ele quer dizer? Mas o que eu entendo é que, quando ele fala, não somos seres em evolução, eu entendo o que ele quer dizer. Aquilo que Ulisses falou, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Então tá, se Deus é perfeito, nós somos parte de Deus. Por que eu não nós sou não perfeito? somos perfeitos. Porque essa é a graça. A graça divina é a oportunidade de ser perfeito. Então você já é perfeito. E olha você que já legal. é. Você já é. Só que você tem a escolha de... Você já é perfeito. Você tem todos os elementos. Então não existe evolução nesse sentido. Agora, o que existe, na minha opinião, que eu entendi, é a evolução do autoconhecimento. É você entender que você é perfeito. É você porque descobrir. Você descobrir. É isso aí. E aí que está o livre-arbítrio. Porque o isso livre-arbítrio não é, eu vou comprar vou tomar água ou vou tomar vinho. Não. O livre-arbítrio é assim, ó, eu vou pro lado de eu me autoconhecer completamente, que daí aí eu conheço o todo. É isso aí. E eu sou o todo, daí. Porque eu já sou o todo. É que eu Mas sou eu não... amor também, né? Eu sou amor. Eu sou amor. Só que eu coloquei um monte de coisinhas de entulho que foi abafando o meu amor. Não é? Por decisão própria. Por decisão própria. Aí dentro da filosofia do sistema reencarnatório, começa a fazer muito sentido. Tá? Eu tive estudando um pouquinho sobre isso, porque o professor Cláudio Duarte, sabe, aquele figura, né? Ele falou numa palestra, Hebreus, se eu não me engano, Hebreus 27, né? Ele deu um ponto final na reencarnação. Ele falou, vai que ele vai estar assistindo isso um dia, né? Ele vai dizer, ai. Mas assim, ele pôs um ponto final em Hebreus 27 e tal, que disse, olha, o corpo não reencarna, né? Então eu fui estudar isso, né? E a Igreja Católica, ela tirou
até tal ano, eu não me lembro, não lembro qual, havia, na verdade, Constantino. Constantino. Eles fizeram mesmo? fizeram uma revisão na Bíblia Sagrada, tá? Que falava da reencarnação. E lá em Hebreus ele fala o corpo não reencarna. Alguma coisa nesse sentido, tá? Mas assim, é o corpo mesmo, isso é verdade, porque é um veículo. Então se parte do ponto, a base é que é um veículo. Sim. Nós somos um veículo. Uma roupa. Né? E nós temos uma alma. Esse é um outro aspecto também que tem em comum nas nossas discussões, né? Existe Sim, a alma. alma. Existe no mínimo a alma e o corpo. Sim. Né? Ô, Márcio, Então, ainda nisso que você falou, que o professor falou lá, que nós não evoluímos, repetindo a frase de Jesus que nós citamos há pouco, né, que ele fala, vós sois deuses. Certo? Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, ou seja, tá aí. Nossa. Descubra-se. descubra-se. E aí você veja a perfeição, porque senão não faria sentido o livre-arbítrio. Não faz sentido o livre-arbítrio. Se a tua vida já fosse totalmente definida e planejada. Não precisava se Sim, criar. existe criação. um projeto. E existem... tenho certeza que existem almas ascensionadas, sabe? Almas que não são melhores ou mais evoluídas que nós. Elas conhecem, elas têm maior poder. E o poder é o conhecimento. Sim. Entendeu? Mas então nós temos exatamente o mesmo poder dessa alma ascensionada. Mas nós temos um conhecimento limitado. Que provavelmente faz parte do projeto também. Faz parte de nós passarmos por todos esse caminho. Ele nos criou simples e ignorantes. Certo? Com o objetivo de galgando conhecimento, e com o conhecimento, né, você começa a entender quem você realmente é. Né? Com aquilo que ainda eu citei há pouco. Né? Não, como você falou, Márcio, não estou aqui falando que a gente tenha a certeza, né? A razão está do nosso lado, né? A verdade. Que nós temos a condenação de um dia, né? Ter a angelitude, né? Ter a evolução dos santos, chame lá como queira, né? A buscar estar mais próximos a Deus. É isso. Perfeito. Tem tudo a ver, né, com o que eu volto a falar do nosso projeto Reunifique-se, que busca o autoconhecimento e a reunificação com o Criador. E você veja que esses pontos em comum justificam isso. Justificam essa busca, sabe? E à medida que as pessoas, pelo menos isso é o que eu acredito nisso, que esse é o caminho. À medida que as pessoas analisarem os pontos convergentes, os pontos em comum nas crenças e no conhecimento delas, elas têm duas oportunidades. Primeiro, parar de fazer guerra, certo? Segundo, ela tem condições de evoluir dentro do conhecimento, porque a única forma de nós evoluirmos em conhecimento, qual que é? É você entender que você não sabe nada. Perfeito. Você não sabe absolutamente nada. Nós aqui estamos filosofando, de repente daqui a alguns anos nós vamos ouvir esse nosso bate-papo, dizer, nossa, quanta besteira a gente falou lá. Nossa, não é verdade? Quanta besteira. Mas não tem problema. Mas não tem problema. Esse é o caminho. E a gente primeiro não deveria ter nenhum obstáculo com relação a isso. Segundo, ter humildade para entender que assim, a tua visão é diferente da minha. E esse é um grande... Eu acredito que nós temos que trabalhar isso no nosso dia a dia, com, por exemplo, você que é professora, sabe? Ou você que é voluntária em algum lugar, você que está ouvindo isso, professores, empresários, colaboradores, funcionários públicos que estiverem ouvindo isso, qual que é o principal recado disso? Que nós temos um Criador, estamos todos conectados, todos temos uma centelha divina entre nós e, principalmente, nós somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes. Para você chegar aqui, você teve nas últimas 12 gerações, são 400 anos mais ou menos, tá? 4.904 pessoas precisaram viver para você estar vivo hoje. Em 400 anos, em 12 gerações, são 4.904 pessoas. Então imagina a carga genética, sabe?
as crenças, os valores, os pontos positivos, negativos, os sentimentos, todos que essas pessoas passaram só em 400 anos. Então não vamos falar desde o Adão e Eva, do Yin e Yang, né? Sim. Quer dizer, do Yin e Yang, que eu entendo que seja o Adão e Eva, né? Para chegar até aqui, então imagina o ser complexo que nós somos, cada um sendo um mundo diferente. Se nós conseguirmos começar a falar isso para as crianças, ensinarmos para as crianças, sabe? Você vai eliminar a competição e criar o conceito de cooperação. Que conexão, Porque a né? cooperação, ela só existe quando não há competição. Porque a competição significa que eu quero ser igual a você. Você é igual a mim ou melhor que eu. Aham. É impossível ser melhor que você, Cláudio. Por definição. Sempre ser igual. É impossível você ser melhor que eu. Por definição. Então, se nós conseguirmos trabalhar isso, sabe? Nas crianças, nas pessoas, em nós mesmos, nossos vizinhos, na turma que tá aqui, entendeu? Cara, nós somos diferentes uns dos outros. E um completa o Um outro, completa né? o outro. Então, existe toda uma mercadologia monetizando esse conceito de que nós somos competidores. Isso aí. Entende? Que a gente tem que ocupar o mesmo lugar, né, o Márcio? mesmo lugar. Como isso? Isso na verdade, por definição. Agora, existe toda uma economia baseada nisso. Toda uma economia capitalista ou socialista. A economia vigente no mundo, sabe? Ela está baseada nesse conceito aí. Nesse paradigma da competição. Agora, vamos imaginar... E o paradigma da competição tem tudo a ver com o conceito do ser humano. Que nós somos... Eu preciso ser melhor, o outro melhor que eu, um melhor que eu. Isso não é nem possibilidade disso acontecer. Porque você é um ser dentro desse micromundo, um planeta. Cada planeta no universo, não há nada igual no universo, não existe isso. Existem arquétipos, existem os modelos, entendeu? Então existe, por exemplo, o arquétipo do empresário. Então existe o modelo do empresário de sucesso. Então aquele modelo, sim, claro, ele é uma motivação, ele é um elemento. Existe o professor de sucesso, existe o consultor de sucesso, existe o técnico, né? Técnico de informática de sucesso, o modelo. Agora, todos nós somos diferentes. E eu entendo que, para nós, inclusive, uma das metodologias para você se reunificar é isso. É você ter essa compreensão, entendeu? Cada vez mais. Acho que à medida que se cria essa compreensão, né, que é um dos elementos do amor incondicional, porque o amor incondicional, o que é? O amor é uma lista enorme, né, Cláudia? A descrição do amor, né? Sim. A gente falou lá no nosso podcast que, né, são 3 tipos lá, mas na verdade o amor ágape, que é o amor incondicional, né? As derivações, né? É compreensão, é respeito, né? União, sabe? E isso não significa monotonia. Nossa, mas eu quero competir. Não, cara, tu vai cooperar. Entendeu? A diferença. E é muito mais gostoso, né? É muito mais gostoso cooperar. Porque se eu entendo que você tem uma certa... Então, e aí você também compreende o outro. Você compreende a ignorância, porque basicamente a luta é da ignorância contra a verdade. Eu acho que aí é o grande desafio da humanidade. É o grande desafio, tanto é que nós vivemos momentos agora de polaridades, certo? Polaridades políticas, Sim. divisões de mundo, mais do que nunca na história, na verdade. Verdade. Eminência de guerra acontecendo, não mudou nada, tá? 2000 anos, Jesus veio aqui e falou, vamos fazer um negócio. Ó, gente, é assim, pô. É verdade, não é religião e tal, lógico, tem todas as nuances e detalhes, mas assim, ele veio dizer que, gente, é assim, cooperar, entendeu? Não julgar, e feliz. né? Ei, detalhe, todos prósperos, todos saudáveis, porque a doença ela é somatização, entendeu? Do corpo perispiritual, é somatização. Então, o que é isso? Doença, tudo são reflexos, são fenômenos, na verdade, dessa causa que não é a decisão. Você não decidiu E de novo são consequências, reflexos das nossas decisões. Exatamente. A gente, na verdade, esse tema é bem motivante, né, Cláudia? Ulisses? Bastante. Nós poderíamos falar aqui o dia todo, tá? todo, Mas tem um limite de tempo também. Mas
Um dos aspectos também que eu queria colocar é que, pensem comigo, nós somos isso se fala em escolas espirituais algumas assim, eu acho bem interessante trazer isso. Nós somos o teatro, nós somos a peça e somos o ator. E somos quem? O espectador, a plateia. Isso aí. Nós somos o teatro completo. Então nós temos autoconsciência do que está acontecendo conosco, a evolução ou desevolução. E à medida que você vai avançando, você vai percebendo isso, e isso é algo que todos podem fazer, né? Então, é um trabalho individual, não é um trabalho coletivo. O trabalho coletivo, ele é para ajudar, porque ele é cooperativo. Mas a decisão, a vontade interior, sabe? A decisão de se você vai ouvir a tua centelha divina, né? Então, no cristianismo se fala do Espírito Santo. Isso. Né? É isso aí. Se você ouvir o Espírito Santo, ouvir a centelha divina, ouvir a voz da consciência, queira chamar como queira, a decisão sempre é a mais acertada, né? Então eu vejo que o trabalho que nós temos é de botar a mão na massa, de começar a conversar com as pessoas sobre esse assunto, sabe? E de novo, não de forma impositiva, sabe? Ela tem que ser natural, né? Até porque nós todos estamos nesse processo, né? De aprendizagem, de evolução, de autoconhecimento. Sim. Nessa busca, né? Então não existe. Não existe uma imposição, não perfeição. existe, e é sempre com um objetivo, né? Que é o propósito da reunificação, sabe? E assim, nós somos um laboratório alquímico. Tanto é que os alquimistas, né? Os alquimistas lá da Idade Média, acho que era, né? Acho que era. Os alquimistas da Idade Média, eles faziam isso que a gente está falando aqui. Essa busca, esse laboratório alquímico da modificação, de transformar cobre em ouro, sabe? Ou seja, de transformar esse ser num ser puro, mas na verdade ele já é puro, né? É só questão de decidir ir por esse caminho, né? E a importância da gente sair do automático, né? Porque num sábado, o Márcio convidar o Ulisses, a Cláudia, todos nós aqui numa rotina, né? De profissional, de familiar, enfim. E a gente parar para trazer esse tema tão importante para a mesa e a gente conversar de uma forma tão respeitosa e um ouvindo o que o outro tem para dizer, e com certeza cada um de nós aqui saiu com uma reflexão, uma interrogação aí para individualmente se autodesenvolver. Eu vejo como um momento muito rico, muito rico. Muito obrigada. Obrigado. Eu vejo que conforme a gente vai avançando nesses questionamentos, a gente vai chegando à conclusão que tem mais perguntas, cada vez mais perguntas, e provavelmente será infinito isso, né? E eu fico muito feliz de vocês terem aceito esse convite. A Cláudia já esteve aqui outras vezes. O Ulisses é a primeira de muitas aí que vamos ter, né? Nós tínhamos um convidado que é o Ivan, né? Que ele não pôde vir aqui por motivos pessoais hoje, mas que com certeza nas próximas ele poderá estar presente. E é isso, gente. Vamos deixar aqui um convite também para as pessoas se abrirem mais, sabe? Porque individualmente você lá no escuro do teu quarto, debaixo da coberta, né? Você tem várias perguntas e questionamentos com relação ao que te ensinaram até hoje. Porque desde criança, né, como eu falei, em 12 gerações são 4.904 pessoas. Imagina a carga genética, né, e de energia, de informação que se acumulou só nas últimas 12. Não vamos nem falar para trás. Então, vamos fazer um exercício simples. Ninguém vai contar nada para ninguém. Só você lá. Fazer um exercício de, nossa, será que tudo que me falaram é a verdade total? Porque esse que é o ponto. Perfeito. Talvez seja uma parcial da verdade.
mas quem sabe nós nos abrimos um pouco mais para enxergar a visão dos teus irmãos, Isso aí. né? A outra visão, da outra perspectiva, né? Então esse que é o objetivo, que a gente possa motivar as pessoas, inspirar as pessoas para abrir um pouco a visão e procurar analisar a visão de mundo de outras pessoas, outras doutrinas, outras filosofias, né? E o projeto Reunifique-se está aí para ajudar nisso, sabe? A gente tem material aí já disponível, tal, para quem quiser né, dar uma olhadinha, tiver interesse, aprofundar os assuntos também, interagir com a gente. Beleza? Ulisses? Eu te agradeço aí, Márcio e Cláudia, né, da oportunidade dessa primeira interação com o projeto. Eu acho, né, bem interessante. Isso nós estamos passando, é uma pedra que cai dentro de um lago e as ondas dela é o reflexo do que isso está acontecendo, certo? Né? Isso é o motivo, inclusive, vejo da minha presença aqui. E, assim, não tem outro caminho dentro da nossa estrutura humana, né, de existencial, de que não ser essa reunificação com aquele que um dia, né, lá atrás colocou essa centelha divina em todos nós, né, vamos voltar ao todo. Então, né, agora olhando para o projeto, eu acho que é um pioneirismo, né, bastante interessante para tudo, e principalmente quando você falou que daqui a um tempo nós talvez olhemos para esse dia de hoje e a gente ache graça nisso, mas vai significar também que nós expandimos, certo? Verdade. Nós expandimos lá na frente para achar a graça de hoje, porque hoje a gente está sentado em cima talvez não de um absolutismo, mas daquilo que a gente hoje acredita e daquilo que a gente entende. Sim. Certo? Mas isso lá na frente que a gente olhar para trás e falar, olha, é o princípio lá, ó, né? A primeira areia do prédio. Isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Cláudia, mais uma vez. Vamos encerrar por aqui hoje. Foi um sábado maravilhoso. Perfeito. Vocês, além de amigos, eu tenho certeza que contribuíram muito, né, com o meu autoconhecimento. Espero que eu pude contribuir também. Muito. E eu vou convidar vocês para um próximo encontro, né, que nós vamos falar sobre alguns temas aí um pouco mais... Quer dizer, todos eles são temas complexos. Sim. Mas hoje a ideia foi trazer essas doutrinas, filosofia, religiões, né, para a mesa e conseguirmos discutir um pouquinho e avançar um pouquinho nessa abertura. E fica aí a dica para quem estiver ouvindo, né, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto nesse sentido, né? Independentemente da religião, do dogma, do livre, nós somos livres pensadores. Então, se você é de qualquer religião, ou sem religião, ou qualquer doutrina, qualquer crença, tal, esse espaço aqui é para você. Essa que é a ideia. Tá bom, gente? É isso aí. Obrigado aí. Obrigada. Bora!